Ducati foi fundada em 1926 e desde então produz motos fantásticas para as ruas e também para as pistas. Hoje a gente vai falar de um modelo bastante especial e raro aqui no Brasil, que é a 1198 SP, só foi feita em 2011. Essa moto aqui tem umas coisas muito legais. Saudações, pessoal! Hoje é dia de falar de moto aqui na garagem, aliás, garagem moto, é um espaço que eu gosto muito. Nós teremos em breve algumas coisas a mais nesse espaço, assim como o Museu da Honda, né? O pessoal curtiu muito aquela matéria. E falar de Ducati é como falar de Ferrari, né? É aquela paixão italiana. A gente sabe que na Itália tem outros fabricantes de motos também, Bimota, tem outras marcas muito legais, né? Mas a Ducati, quando a gente fala em moto, a gente lembra muito de Ducati, né? A Ferrari das motos, o Senna também tinha Ducati, ou seja, aquela ligação meio que acaba ocorrendo, né? E a Ducati, como eu falei no início, uma história longa, quase 100 anos, e é uma marca que sempre focou muito na questão do automobilismo. Então, Superbike, MotoGP, eles sempre focaram muito no desenvolvimento de motocicletas para pista, que justamente tem muito a ver com essa tradição italiana. Isso me lembra Campari também, né, que patrocinava, né, o MotoGP, não sei se patrocina ainda, mas durante vários anos a gente via, né, aquele logo, justamente coisas italianas aí que se somam. 1198, ela chegou ao mercado em 2009 e ficou até 2011, teve uma vida bem curta, substituindo a 1098, que também é uma moto que o pessoal gosta muito, mas essa aqui é legal, que é uma 1198 SP de Sport Production, né? Justamente a ideia de ser uma produção mais limitada, uma moto mais leve, é praticamente uma moto da Superbike para as ruas. Tanto que em 2011 o Carlos Checa venceu a Superbike como piloto e também a Ducati como equipe, ou seja, funcionou muito bem, né? O desenvolvimento da moto foi coroado com essa conquista num campeonato tão disputado como esse. Uma característica bem legal da 1198 é justamente o estilo. Então, inicialmente, essa questão da carenagem, né, uma moto esportiva, e essas superbikes, elas têm um desenho que é muito sedutor. Eu acho legal isso. A gente falou do 750F recente, que não é uma superbike, que não é uma moto esportiva, ela tem uma outra posição de pilotagem, inclusive uma ciclística diferente, mas a 1198 ela é uma moto clássica de pilotagem esportiva. E uma das coisas é justamente na construção. Nós temos aí fibra de carbono, temos alumínio, justamente para chegar naquele peso aí ao redor de 163 quilos. O tanque, inclusive, é todo de alumínio, ou seja, buscando o baixo peso, buscando o Colin Chapman já dizia, né? Adicione leveza para ganhar velocidade. Nas motocicletas isso é válido, assim como nos carros, da mesma forma. Então ela traz muito fibra de carbono em detalhes que a gente vai ver, e também o baixo peso por conta do uso do alumínio. O proprietário já vai falar aqui sobre ciclística e impressões, e ele está comentando que essa última Ducati, a moda antiga, né, ela não tem ABS, inclusive, outra coisa interessante, né? Tem controle de tração, mas não tem ABS. Uma característica que chamou minha atenção, quem viu a última matéria que a gente gravou do Daily Driver, né, quase a última, aliás foi a última, sobre o Volvo XC60 Polestar. A Polestar, os modelos Volvo Polestar utilizam amortecedores da Öhlins, exatamente o que a gente vê nessa Ducati, amortecedores da Öhlins, tanto os dianteiros quanto os traseiros. Olha só que característica interessante, né? Ele estava falando justamente sobre isso, né? São amortecedores muito firmes. Ele vai comentar daqui a pouco sobre a ciclística, falando exatamente sobre isso. Outro detalhe, rodas de 17 polegadas, essas rodas forjadas da Marquezine. A Marquezine para as motos, ela é como mais ou menos, a gente sempre fala de Lamborghini e outras marcas, Campagnolo para os carros, né? Dá para fazer essa semelhança entre elas, né? Freios da Brembo, ele estava comentando também que tem muito freio até demais para moto, esse detalhe italiano que a gente adora. O
uma das coisas mais importantes, né, é o motor em L, fica todo protegido pela carenagem, motor em L com comando desmodrômico, que tem um ronco sensacional. Então essa é uma característica muito legal dessa moto. E aqui também, detalhe da roda traseira, também 17 polegadas. Aqui, o desenho dela é muito sedutor, né? Eu acho que é uma coisa fantástica, como a gente... Ele estava comentando que ela não é, logicamente, uma moto exatamente para andar na cidade, mas... e como todas as esportivas, são motos feitas para ter uma velocidade mais alta. Detalhe do escape a Krapovic, com o acabamento aqui também em fibra de carbono, né? Muito legal, esses detalhes acabam sendo muito enriquecedores, né? E aqui, eu comentei, amortecedor da Öhlins também, ou seja, esportividade máxima. Uma coisa que eu gostei muito, falando aqui, nós temos o painel com algumas funções, né? Então por aqui você já tem acesso ao painel digital, até 13.000 RPM, então ele faz um check control inicialmente, e daí você vai passando as funções, né? Então tensão da bateria, RPM, tempo de volta é uma coisa muito bacana, né, para uma moto desse estilo. Você faz aqui também a telemetria, dá para ligar ali atrás o notebook, fazer a telemetria, apagar a telemetria já gravada, o DTC, ele estava falando do controle de tração, e ele estava comentando também sobre uma última coisa que é justamente o shifter, né? Você faz a mudança de marchas ainda mais otimizada. Bom dia, Belotti, tudo bem com você? Eu já tenho essa moto fazem 4 anos, sou fã da marca, né? O que eu mais gosto dela é a característica dela. Ela, por ter esse motor em L, um torque excessivo, tá? Ela é muito forte, ela é estreita também. A posição de pilotagem dela eu acabei melhorando um pouco com esse bar aqui, esses semiguidões, ficou um pouco mais confortável. Você comentou que o guidão original ele fica aqui ele embaixo, ficaria né? aqui embaixo, entendeu? É muito desconfortável. Tudo bem que ela não é destinada para uso urbano, né? Sim. Mas era uma coisa, mesmo na estrada, era impossível. Você chegava aqui no tanque mesmo. A linha dele realmente é aqui embaixo. Outra coisa que desfavorece o uso urbano dela é excesso de caloria. Você não consegue ficar com ela parada por 2, 3 minutos. Esquenta muito, mas é uma coisa realmente insuportável, né? E aqui atrás também temos seria o banco do garupa, né? Você solta aqui, tem um banco nessa mesma espessura que você coloca ela aqui atrás. Também é engraçado que é uma coisa, o banco de garupa nessas motos esportivas é mais para... Nas últimas versões eles acabaram tirando. Essa daqui ainda vinha com a pedaleira traseira. A mais nova, se você reparar, a V4, ela já vem sem. Sim. Isso aqui, já não tem esse opcional. Ele não tem nem... A proposta não é, né? Não, levar alguém, né? Porque realmente, por você ficar muito abaixado, a condução dela com uma garupa é complicado. E muda toda a ciclística da moto, né? Ela é uma moto leve, freia muito bem, então, enfim, qualquer acelerada você dá, a pessoa que está aqui atrás, se não estiver segurando, pode até cair. E o freio também, né? Isso, a gente já estava comentando sobre o freio, né? Que o freio da Brembo ele é muito efetivo, digamos assim. Muito eficiente até demais. E como essa moto não tem ABS, você tem que controlar muito bem isso para não ocorrer um acidente de, por exemplo, você travar um pouco mais o dianteiro, a moto escorregar. O traseiro ainda dá para segurar um pouco, mas o dianteiro é mais complicado. E você tinha comentado aqui sobre, vocês estão vendo agora essas imagens sem essa parte da carenagem, né? Onde dá para ver o motor em L, né? Realmente. Isso é. É uma coisa clássica, né, das Ducati. Ele tem esse cilindro aqui, é um L 90 graus, né? Ele tem esse cilindro, o vertical e o horizontal, ele fica bem lá embaixo. Outra característica dela é uma moto estreita, né? Pelo fato de ser 2 cilindros em L, ela tem praticamente a mesma largura de uma moto de 400 cilindradas. É uma das vantagens também. Os piscas são embutidos aqui no próprio espelho retrovisor, isso é original de fábrica, tá? Só que foi só escurecido. E na traseira também é embutido na lanterna. Isso foi uma alteração, mas era um acessório que tinha para ela na época. E você tinha comentado até que esses retrovisores não são muito... Não são úteis. Não são muito úteis. Ele tá aí, para ser bem honesto, mais para enfeite, porque como ela é muito estreita,
usando jaqueta ou mesmo sem, você não consegue ter nenhuma visual da parte traseira da moto. Provavelmente é algo que entrou por conta de legislação, né? Sim, Afinal, essa é uma moto de pista, ela né, não na foi uma prática. moto, né, ela é legalizada para a rua, né? Mas não é uma moto prática. Ela realmente não é uma moto prática para se andar no dia a dia. Outra característica é o ruído da embreagem. A embreagem dessas motos é uma embreagem seca, ela não é banhada a óleo. A vantagem é que ela não... os resíduos que são liberados acabam não contaminando o óleo do motor. Por outro lado, ela causa um barulho excessivo e é uma embreagem que não tem meio termo. Ela é até ruim para ser utilizada para saída. Depois ela é utilizada mais porque a moto já tem o quick shifter, né? Você não tem necessidade de se apertar lá para serem feitas as trocas de marchas. Só que o ruído é uma coisa ensurdecedora. Só que ele só faz quando está com a moto na marcha lenta. Quando você engata a marcha e sai, o barulho cessa. Uma das características dessa moto é que ela utiliza correia dentada para fazer a distribuição. E essa correia dentada é bem semelhante às correias dentadas que utilizavam na Ferrari. Ela tem um eixo e o comando gira no sentido anti-horário. E o mais interessante é que a tensão dela é feita por hertz, semelhante a uma corda de violão. Você tem que colocá-la, tensioná-la, vir com o microfone, dar uma dedilhada para ver se ela está na posição correta e na tensão correta. É complicado, não é toda oficina que consegue fazer isso. Esse tipo de manutenção nessas motos. O resto até que ela não é problemática. Ela tem as características da eletrônica dela, né? Uma característica dessa moto, a dificuldade da partida frio, na primeira partida frio, que me chama a atenção. Calor, eu acho que é a única desvantagem que eu vejo nela. O calor excessivo que produz. Sim, o resto... Sim. E você havia comentado sobre a suspensão Öhlins, né? A suspensão Öhlins tem essa vantagem, ela é totalmente desmontável, tá? Existem reparos, você desmonta, substitui o fluido, substitui os reparos, a suspensão fica nova de novo, tanto a dianteira quanto a traseira, tá? Ela tem essas cargas, tem essas regulagens para todo lado. A outra característica também, a corrente, como ela é esse braço de apoio único de um lado, para você fazer a tensão da corrente, ela é feita por trás. Você solta aquelas porcas, aplica ali uma ferramenta e para ser feita a regulagem da folga da corrente.